Isso aqui é uma bomba e não é exagero. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo para dizer isto aqui para vocês. Eu pesquisei, eu chequei, mais até do que eu sempre faço, porque eu não queria e eu não quero e não vou exagerar em nada. Mas é a verdade, é uma bomba e eu vou provar nesse vídeo. Olha aí. E olha só mais essa bomba. Você lembra daquelas imagens gravadas pelas câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, que o então ministro Flávio Dino disse que teriam sido apagadas? Pois é, parece que elas agora, ou melhor, na época, foram parar no Supremo. E lá no Supremo teriam sido guardadas por ninguém menos que o ex-assessor do ministro sancionado. Eduardo Talhaferro disse que não apagou as imagens e que vai revelá-las agora. O anúncio foi feito pelo senador do Distrito Federal, Isalci Lucas, em uma entrevista no fim de semana. Veja o que ele disse. Está aí o assessor do Alexandre de Moraes prometendo divulgar uma série de ilícitos cometidos pelo ministro. Alguns já foram. Agora fala-se nas imagens de 8 de janeiro, que, por incrível que pareça, na CPI, nós pedimos às câmaras, o argumento do ministro Dino, na época, é de que estaria no Supremo e que dependeria de autorização do Supremo. E agora, quando o autorizou, ele disse que as imagens foram apagadas. Só que ficaram no Supremo. E o assessor do Alexandre de Moraes já declarou que vai apresentar imagens, essas imagens que desapareceram, e aí nós vamos provar, além de provado, inclusive, na audiência que houve recentemente, onde o próprio G. Dias disse que tinha 900 policiais disponíveis. Olha, eu sou de Brasília, eu conheço a estrutura aqui. Nós temos o batalhão da Guarda Presidencial que tem como obrigação cuidar do palácio do presidente. E não tinha ninguém lá praticamente. São mais de 2.000 policiais no BGP. O plano escudo, ele em 45 minutos, o exército para a esplanada, além da Força Nacional, que estava estacionada ali no anexo do Ministério da Justiça. Então fica cada vez mais claro de que houve manipulação no 8 de janeiro. Bom, a gente viu aí que a fala do senador estava picotando mesmo, tá? Não houve edição, não. E ele vai gravar uma exclusiva para gente colocar no ar ao meio-dia de amanhã, nesta terça-feira, ao vivo. Gerson Gomes, é impressionante como o governo e o Itamaraty ainda ficam sustentando essa narrativa de tentativa de golpe, golpe aqui, golpe acolá, sendo que o golpe, pelo que está sendo revelado agora, a cada dia, foi dado por eles, pelos integrantes do governo e pelas autoridades que compõem o outro poder. Pelo menos é o que nós estamos vendo, com denúncias seríssimas e documentadas de funcionários, ex-funcionários do Departamento de Estado americano. Se o Talhaferro mostra mesmo essas imagens, aí acabou. A trama vai ser oficialmente desmascarada. Agora, o Talhaferro, ele traz uma informação que eu acho muito importante que a gente preste atenção do que virá dessas imagens. Por quê? Porque no dia 8 de janeiro, nós não podemos esquecer que a vice-governadora do Distrito Federal estava no gabinete de quem? De um dos ministros da Suprema Corte que está agora julgando o presidente Bolsonaro e que afirma que houve uma tentativa de golpe de Estado. E esse ministro que deveria ter se julgado e impedido, mas continua julgando, é simplesmente Flávio Dino. Ele era o ministro da Justiça e no seu gabinete estava a vice-governadora do Distrito Federal e o coronel da Polícia Militar que viria assumir a Polícia Militar logo depois, porque da França não sabemos como foi essa articulação. O ministro Alexandre de Moraes ele conseguiu afastar o governador, estranhamente, já que a vice-governadora estava com o ministro da Justiça ali na sala dele, e essas imagens, Paulo, podem revelar vários aspectos. Alguns a gente já sabe, por exemplo, que havia unidades da Força Nacional armadas e equipadas para controle de distúrbio e que não foram utilizadas para impedir que aquela multidão avançasse sobre tanto o Palácio do Planalto, quanto o Congresso, quanto o Supremo Tribunal Federal. Mas também há outras questões,
Quantas pessoas entraram e saíram dali do Ministério da Justiça? Desde que horas havia esse monitoramento? O próprio Flávio Dino, ele caiu em contradição. Certa feita ele disse que estava acompanhando da janela do seu gabinete todo o andamento. E outra vez ele disse que era falaciosa essa ideia de que ele estava ali acompanhando as manifestações. Então nós poderíamos saber com essas imagens. Quero crer que realmente o Tagliaferro possa ter tido acesso, até porque o ministro Flávio Dino, à época, disse que já havia enviado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, as imagens. Depois é que veio a tal da ideia de que a empresa fornecedora do serviço havia apagado ali os vídeos e ele não poderia fornecer. Então, tudo leva a crer que nós teremos um desfecho no Brasil, assim como acontece aqui nos Estados Unidos, de restabelecimento da verdade. Só que o problema, Paulo, e eu faço questão de lembrar disso, é que nós temos inocentes presos, várias, centenas, milhares de famílias hoje estão sofrendo por causa dessa disputa política que quer atribuir a senhoras, idosos, pessoas desarmadas, sem participação de força armada, com prédios vazios num domingo, ou seja, aqui no exterior, todo mundo já entendeu que isso é uma farsa. Falta a gente, no Brasil, desfazer esse imbróglio para que essas pessoas sejam libertas. Tagliaferro, como é que você está selecionando e definindo que material você vai enviar, em que momento você vai enviar para fazer as suas denúncias? Como é que está sendo, digamos, essa edição desse material? Eu estou colocando dos mais graves aos menos graves, né? Então eu estou colocando aqueles que de fato estão contra a Constituição, estão fora do rito, né? Contra o Código de Processo Penal, e aqueles que envolvem pessoas, não só do STF e demais servidores de outras instituições que estão envolvidos. Eu estou classificando dessa forma para que eu possa chegar aqui no tribunal. Eu tenho, inclusive, na primeira semana de setembro, um encontro com o senador, com a Meloni. Tenho também um encontro com um deputado de Portugal, um euro, né, parlamentar, que a gente vai fazer uma movimentação dentro do Europarlamento. Então eu estou classificando dessa forma, entendeu? Na verdade, cara, tudo que eu pegar é uma bomba atômica. Mas é bom não dá muito detalhe não, mas é bom explicar pro pessoal. Você está denunciando o Alexandre de Moraes na corte, na Itália, né? Na corte na Itália e no Parlamento Europeu. E se eu puder, tiver condições... O pessoal entender que não é assim, vou soltar um negócio na internet. Não dá pra ser assim. Eu vou te falar, o que vai adiantar eu soltar um negócio em rede social na internet? Vai trazer algum resultado? Não. Ao contrário, eu vou dar munição pro inimigo contra-atacar. Agora, isso que você está comentando é muito importante, Tagliaferro, porque as autoridades europeias, né, os políticos, a classe política, compreendendo os absurdos, as ilegalidades, as arbitrariedades que o Alexandre de Moraes fez, as violações, né, contra os direitos humanos que ele cometeu, isso vai beneficiar outras pessoas também, por exemplo, a Carla Zambelli. Porque aí vai ficar claro, né, que ela também sofre um tipo de perseguição política, né? Então é importantíssimo esse seu trabalho, né? Que bom, fico feliz, eu não sabia que você estava com esse plano e fico feliz porque é muito importante que agora o Parlamento Europeu, as autoridades da Europa, os políticos europeus saibam o que Alexandre de Moraes está fazendo. E isso pode fazer com que a Europa também replique sanções contra ele, né? Exatamente, na verdade, eu não tinha intenção que ninguém soubesse e eu ia fazer tudo isso em silêncio, como eu já venho fazendo, mas eu não resisti no dia que ele foi sancionado pelos Estados Unidos. Eu estava até conversando com o Alan uns dias antes, que ia acontecer antes, não aconteceu, a gente ficou até um pouco decepcionado, mas quando aconteceu eu não aguentei, tanto que eu entrei ao vivo e dali pra frente eu não tive mais como esconder o meu prazer em trazer para as autoridades europeias as barbaridades cometidas por Alexandre de Moraes, entendeu? E eu vou te ser sincero, aqui o pessoal já começa a ter interesse, já fui chamado por alguns deputados para conversar, eles começam a ter interesse, eles estão começando a voltar os olhos para o Brasil. Ele não tá bem visto aqui, entendeu? Não tá com moral como estava antigamente. Não vou atrapalhar muito isso, Tagliaferro. Mas é aquilo, né? O pessoal é convocado, é chamado para trabalhar no gabinete dele, e o pessoal tem uma imagem, uma ideia, de aquilo vai te trazer status, vai te trazer solidez na sua carreira, vai agregar, né? Só que no caso do gabinete dele, aquilo é a destruição da pessoa, aquilo não tem de agregar nada. Aquilo é seu inferno astral, aquilo acaba com a tua vida. Trabalhar com Moraes é uma merda, né? Agora eu fico imaginando, fala pra parada aqui, agora é zoar, porque o programa é zoeira, tá, Eduardo? Aqui é boteco total. Fico imaginando o cara cansado e triste trabalhando com o Barroso, né, cara? Se ficar carente, roda, né? Graças a Deus, eu não trabalhei com esse cara. Não, Max. Meus amigos, eu vou botar um áudio que está circulando muito na rede social que demonstra o ambiente de trabalho do Alexandre de Moraes e conecta estritamente, diretamente com o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, do polonês Lobachevsky. Dá uma olhada aqui. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado.
eu não tenho tranquilidade, eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente, a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. O que o juiz aqui, auxiliar do Alexandre de Moraes, está relatando é um dos efeitos dessa ponerologia. Um psicopata é uma pessoa que não tem os valores iguais aos das pessoas comuns. Então, uma pessoa comum, ela tem compaixão, ela tem empatia, ela sofre vendo a dor do outro. O psicopata não, ele tem um mundo próprio dele. Aquilo que para você representa sofrimento, para ele pode perfeitamente representar honra, algo para ele se orgulhar e etc. É por isso que eles cometem as maiores atrocidades sem ter o remorso na cabeça. E o Lobachevsky, quando ele descreve ponerologia, ele demonstra que quem está ao redor desses psicopatas, quando esses psicopatas chegam numa posição de poder, acabam sofrendo esse tipo de conflito. Essa inquietude moral, a perda de sono, porque ele sabe que está fazendo a coisa errada. O juiz aqui, o Ayrton Vieira, junto também com o outro, o Marco Antônio Vargas, e também, por que não, o Eduardo Tagliaferro, que é com quem o juiz Ayrton Vieira está conversando aqui nessa chamada, todos eles provavelmente sofriam dessa consequência da psicopatia do Alexandre de Moraes. E esse relato vem em primeira mão no livro Ponerologia, porque é um livro escrito por alguém que foi perseguido político na Polônia. Então, repare que não são coisas ao acaso, e que isso daqui é mais um diagnóstico de que o Brasil está, sim, sendo dominado por um psicopata, uma pessoa que não enxerga limites e que tem prazer até em se meter em audiência de custódia para ficar prendendo velhinhos, muitas das vezes com base em posts que não tem nada de antidemocrático nas redes sociais. Situações em que eles colocam lá, não respeitar a Constituição é um golpe. Pessoas foram presas por causa de terem postado isso. Ou melhor, foram presas no 8 de janeiro e depois a liberdade provisória pedida pela PGR não foi respeitada com base nisso. Pessoas que foram confundidas com homônimos. Inclusive a própria chefe de gabinete do Alexandre de Moraes se metendo nessas pesquisas para fabricar esses ditos casos positivos para que continuassem presos. Isso não é democracia, na verdade é o oposto da democracia. E quando Moraes toma um carimbo na cabeça de violador de direitos humanos, é contra isso daí que o Trump e o governo dos Estados Unidos está trabalhando. É para resgatar a harmonia entre os poderes, como disse o Christopher Landau. É para cercear essas violações de direitos humanos e para que o Brasil possa ter minimamente uma democracia saudável com instituições livres para poderem bem fazer funcionar esse sistema. Livres, por exemplo, o Congresso Nacional precisa ser livre, sair das ameaças do Alexandre de Moraes para conseguir pautar um projeto de anistia, que é a pauta prioritária do maior partido da Câmara, o PL. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação... Ele está pagando o preço da psicopatia do Alexandre de Moraes. Então, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que... Repara só, ele está descrevendo que ele está sofrendo também com a pressão popular, com a pressão, muitas das vezes, de matérias da imprensa. É por isso que o Moraes tenta censurar as tias do Zap, tenta censurar as imprensas, mesmo que seja necessário utilizar sua criatividade para fechar revistas e etc.
É por isso que ele persegue autoridades como deputados federais, para dar o exemplo que não pode haver uma voz para se insurgir contra a ditadura dele. Como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Tá aí, pessoal. Meu conselho para você: preserve a sua saúde, não trabalhe com psicopatas, e a gente segue adiante aqui para virar essa página do Brasil, para resgatar a normalidade, a democracia e as instituições de verdade, não apenas como um discurso para dar boca para fora, como se fosse útil, né, você prender senhorinhas acusando-as de golpe de Estado que jamais poderia ter acontecido, para justificar uma narrativa que favoreça, no caso aí, a esquerda, retirando o maior líder da oposição, Jair Bolsonaro, na verdade, o único líder nacional que leva a população para a rua, mesmo sem ter rede social e ficando dentro da sua casa, para retirar essa pessoa do tabuleiro político, no caso das eleições do ano que vem. O Departamento de Estado americano divulgou hoje o relatório anual de direitos humanos. Na primeira edição, na gestão Trump, esse relatório faz uma série de acusações contra o Brasil. O Daniel Hittner preparou para nós um resumo para trazer a você as informações, caso você não tenha podido acompanhar nos noticiários ao longo do dia. Daniel, contigo. William, a gente separou aqui 2 pontos para ilustrar as diferenças que o relatório deste ano na gestão Trump, essas diferenças em relação ao relatório do ano passado, ainda divulgado na gestão Joe Biden. Observe, por exemplo, o que Biden falava sobre prisões arbitrárias e sobre possíveis falhas no sistema judiciário. A Constituição proíbe prisões e detenções arbitrárias e prevê o direito de qualquer pessoa contestar a legalidade de sua prisão ou detenção em juízo. O governo, em geral, observou esses requisitos, era uma menção positiva. Como esse assunto é tratado agora no relatório divulgado hoje na gestão Trump? O governo manteve centenas de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios governamentais no 8 de janeiro, detidos sem apresentar acusações. É até curioso a gente observar que quando o Trump fala de governo, é em tese uma imprecisão, porque é o sistema judiciário. Mas será que ele não está tentando falar de um regime? Outro ponto que a gente separou é o trecho sobre liberdade de expressão. O governo Biden acentuava a existência de uma mídia independente, um judiciário eficaz e um sistema político democrático funcional se unindo para promover a liberdade de expressão, inclusive para membros da mídia. Como isso é colocado na gestão Trump? Decisões do STF restringiram a liberdade de expressão de indivíduos que o próprio STF considerou estarem violando a lei que proíbe a expressão antidemocrática. São 2 visões de mundo, eu diria, inconciliáveis. Você tem uma realidade paralela nesse relatório, é importante dizer isso. Isso foi bem explorado por todos aqui. Você tem realidade de alguns países em que há seríssimas violações aos direitos humanos. A gente pode citar o caso de El Salvador, pode citar o caso da Rússia, pode citar o caso... E por aí vai, a Arábia Saudita foi citada aqui, o Lynch estava colocando esses países. E aí você vem e ataca o Brasil. E ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte. Na democracia, uma democracia consolidada. Aqui não existe censura, a gente está falando aqui, a imprensa livre, tem críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, tem críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então isso não está impedido, o debate não está contaminado no Brasil. Há problemas, sim, sobre liberdade de expressão ligados ao Supremo Tribunal Federal. E não apenas, nem principalmente, a Bolsonaro. E isso não é de agora. Se a gente fizer um histórico, nós vamos ver que lá atrás, em 2018, o Supremo Tribunal Federal proibiu uma entrevista que Lula concederia a partir da prisão, Em 2019, o Supremo censurou uma matéria da revista Cruzoé. Depois disso, começou a derrubar em massa perfis de figuras bolsonaristas do submundo da internet. E, finalmente, proibiu Jair Bolsonaro de usar redes sociais e, no fundo, atualmente, inclusive, de dar entrevistas, não pode usar celular e por aí afora. Não se pode alegar que isso é uma excepcionalidade ligada ao golpismo, porque começou bem antes da tentativa de golpe de Bolsonaro e continua depois que os golpistas foram derrotados, estão no banco dos réus, o chefe deles se encontra em prisão cautelar. Então não se pode alegar que é uma excepcionalidade que vem lá de trás, de 2018, porque é a excepcionalidade permanente, né?
Então, há um problema que a sociedade brasileira precisa discutir. E Donald Trump não pode servir de escudo para que a sociedade brasileira se omita dessa discussão. Só para terminar, o problema é muito sério. É tão sério que não se ouvem as vozes democráticas no Brasil. Eu não falo do bolsonarismo. Não se ouvem, pelo menos com grande intensidade, as vozes democráticas no Brasil dizendo que a excepcionalidade instaurada pelo Supremo na questão da liberdade de expressão precisa terminar. Essa é uma discussão que o Brasil tem que fazer, independente dos relatórios desmoralizantes de Donald Trump. Filho de Barroso do Supremo decide não retornar aos Estados Unidos para reassumir cargo no BTG após sanções de Trump. O executivo Bernardo Van Brussel Barroso, filho do Barroso, decidiu não retornar aos Estados Unidos, onde ocupava o cargo de diretor associado do banco BTG Pactual em Miami. Eu não sei qual a parte mais curiosa, mais legal da notícia. Se é ele não ir para os Estados Unidos ou a gente descobrir que ele era diretor associado do banco do Dedé. Rapaz, o Dedé é brabo, viu? O Dedé é brabo demais. A decisão, segundo interlocutores, foi tomada com forma de precaução, né, em meio à questão das sanções, suspensão de visto. Embora formalmente nem o presidente do Supremo nem seu filho tenham sido notificados pelo governo americano sobre a revogação de seus vistos, o ministro Barroso pediu a Bernardo que retornasse ao Brasil para evitar ser barrado na volta aos Estados Unidos. O executivo já está no Brasil, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, permanecerá no Brasil. E eu não esperava algo diferente. O Dedé manteve o vínculo dele, né? Com certeza, uma pessoa brilhante como essa jamais ficaria desempregada no BTG. Nossa. O filho de um governador trabalha no BTG. E agora a gente sabe que o filho de um ministro do Supremo também. O Dedé é o Dedé, viu? O Dedé não é o Dedé à toa. O Dedé não é o Dedé à toa. Enfim, né? É só para deixar isso bem claro, ó. Se você acha ruim que o filho do ministro Barroso é diretor associado do BTG, se você acha que tem alguma coisa além da capacidade técnica desse menino, como é que você lida com a questão, né, do filho do Tarcísio? Né? Você pode falar, não. Aquela coisa, né? Não dá pra reclamar, né? Não, é o Dedé. No final do dia é o Dedé. Todos os caminhos levam ao Dedé. Estados Unidos planejam novas sanções ao Brasil, diz filho de Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro prevê que Trump aumentará as penas no julgamento do ex-presidente por acusações de golpe. Fala do Eduardo, hein? Eduardo, matéria, capa, né? Manchete. Capa não, né? Manchete do Financial Times. Duda Lima não consegue descolar uma entrevista. Não. Descolar a entrevista até muito. Duda Lima sequer fala do Eduardo nas redes do PL. É banido falar do Eduardo. Não pode, é proibido. Joga contra. Quem dirá arrumar uma entrevista? Enquanto isso, um dos jornais mais famosos do mundo coloca Eduardo na manchete. Será que isso aqui é pouca coisa? Nunca viu o Valdemar na manchete do Financial Times? Nunca viu o Kassab? Nunca viu... Não, o Temer já porque foi presidente do Brasil, né? Deve ter alguma manchete contra o Temer. É pra poucos, viu? O aviso de novas sanções dos Estados Unidos não surge do nada. No exterior, o Brasil já é visto como ativo tóxico, reflexo de uma crise institucional que a Faria Lima insiste em tratar como ruído político. A prova que isso daqui tem um peso grande é que o Estadão fez uma matéria para falar que Eduardo é manchete no Financial Times. Financial Times, Eduardo Bolsonaro prevê novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil por julgamento de Bolsonaro. Fala do Dudu, vai. Fala aí do Dudu. Fala do Dudu. O menino é brabo, viu? Esse fritador de hambúrguer é dos bons. Outra matéria que saiu ontem ainda, né? Não hoje, dia 11. Mas o Jason Miller fez esse tweet agora às 5h34 da manhã. Ele deu destaque a essa matéria do The New York Times. E ele coloca um parágrafo
Moraes prendeu pessoas sem julgamento por ameaças feitas online, bloqueou veículos de notícias de postar conteúdo crítico a políticos e ordenou a remoção de contas populares de mídia social, ao mesmo tempo em que se recusou a explicar como elas ameaçavam a democracia. Isso é um trecho dessa matéria. Essa matéria é escrita por uma senhorita, Ana Ionova, correspondente no Brasil, que passou vários anos cobrindo a luta do país contra a desinformação, né? A luta do Brasil contra a desinformação. Toda a opinião que ela traz, até as pessoas que elas consultam, é só para referendar a posição do Supremo. Ainda que tenha, né, esse parágrafo. Agora, duas informações curiosas que ela traz, que até então são inéditas. Ela fala o seguinte, 9 de julho, Trump enviou uma carta ao Brasil ameaçando impor novas tarifas punitivas. Desde então, pelo menos 2 empresas de tecnologia se reuniram com juízes do Supremo. De acordo com 2 pessoas com conhecimento das negociações que insistiram no anonimato para discutir assuntos delicados. O que é que Eduardo falou agora? Eu passei no vídeo de anteontem, ou 3 dias atrás, que, olha, gente, não acredite tudo que é discurso público. Discurso público é uma coisa, nos bastidores a coisa está movimentada. Passado alguns dias, a turma que estava tudo de boa, a gente sabe da reunião do dia 5, com Dedé e outros banqueiros, na casa do Rodrigo Maia. A gente está sabendo agora. Houve diálogo, não está registrado em agenda com as Big Techs. Então parece que realmente os bastidores seguem bem movimentados aí na política brasileira. Um dia antes de Trump concretizar as ameaças de impor tarifas ao Brasil, as empresas de tecnologia, incluindo Google e Meta, se reuniram com a Alckmin. Isso porque o governo Lula não vai ceder, não vai negociar nada. Vai vendo. Aí chegamos em outro fato do dia de ontem que é meio curioso, que eu sou muito sincero para vocês que eu não sei como ler. Se o Fux tentando vender o passe dele para avisar, me deixa fora aí da Magnitsky, viu? Me deixa fora aí de sessão. Dependendo de mim, Bolsonaro tá solto. Não sei se vai nessa linha, a questão do Fux, ou se vai na linha do seguinte: a turma lá da corte tá meio chateada que o Fux vem votando contra aí em temas importantíssimos para a corte. Aí eles falam, o Fux tá votando contra a gente. Vamos colocar isso aqui na imprensa, né, que o Fux quer empurrar o julgamento de Bolsonaro, quer pedir vista, pra gente colocar meio que a peste nele de bolsonarista, porque vocês sabem, né, a imprensa odeia bolsonarista. Então vamos bater no Fux. Vamos colocar a mídia para fazer pressão contra ele. Então, eu não sei qual dos 2 caminhos, né, isso daí vai. Sei que o pessoal comentou muito isso ontem, né? Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 26. São fortes os sinais que Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Esse assunto cresceu tanto no dia de ontem que o Caio Junqueira foi atrás. E o pessoal começou a comentar, o pessoal começou a bater. E aí, Fux, vai ou não vai? Vai ou não vai? Fux não deve pedir vista, mas pode divergir sobre Bolsonaro. Enfim, né? Fux afirmou a interlocutores que não pretende pedir vistas no processo de Bolsonaro, mas indicou que deve apresentar um voto divergente em relação do relator. A possibilidade de um pedido de vista de 90 dias vinha sendo cogitada por aliados de Bolsonaro, o que poderia adiar a conclusão do caso para o ano eleitoral de 26. No entanto, Fux tem reiterado que não fará esse movimento. Se ele falou que não ia fazer isso, então por que virou notícia? É porque o Fux quer propagandear que ele tá do lado certo ou do lado errado, que não tem unidade, ou o pessoal tá tentando queimar o Fux? O pedido de vista só pode ser feito após o início do julgamento e depois da apresentação do voto do relator. Apesar disso, o Fux tem sinalizado a aliados que seu voto será divergente, especialmente por discordar da tese da PGR, que relaciona, por exemplo, a reunião de Bolsonaro com embaixadores, na qual atacou o sistema das urnas, aos atos do 8 de janeiro. Essa tese é meio difícil, né? Não, lá em 2021, nossa senhora. Fux também tem demonstrado incômodo com o que considera uma pressão interna na corte, para que o julgamento seja unânime. Segundo ele, o Supremo tem se exposto mais do que o necessário em decisões relacionadas ao caso. O ministro havia votado de forma divergente na decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica por Bolsonaro e tem indicado que manterá coerência nas próximas deliberações sobre o ex-presidente. Procurado, Fux não quis se manifestar. Aí eu falei para você na introdução que essa questão do Fux ganhou um componente eleitoral, né? Lá vem a Mônica Berga. Fux não ajuda Bolsonaro, mas prejudica Tarcísio
Caso protele julgamento, analisam magistrados e políticos. Eu fiquei assim, coisa, né? Como é que chegamos nas eleições, né? Aí eu fui ler a matéria da Mônica Bergamo. Do ponto de vista jurídico, Fux não conseguiria evitar a condenação de Bolsonaro, nem tirá-lo da prisão domiciliar. Isso porque os outros 4 magistrados que integram a primeira turma devem proferir seus votos, mesmo com eventual pedido de vista. Então o Fux vai pedir, vai ficar 4-0 esperando só o Fux votar. E dura 90 dias. Com isso, Bolsonaro, que já está preso em casa, por descumprir medidas cautelares, seguirá detido, mesmo que o fim do julgamento seja adiado. Tá bom. O único efeito de eventual iniciativa de Fux, portanto, seria adiar por 3 meses o início do cumprimento de pena definitiva, que Bolsonaro deve ser condenado. Depois do prazo, Fux tem que apresentar o seu voto de acordo com o regimento do Supremo. Bolsonaro, então, poderá ser enviado a uma prisão militar ou comum, ainda que com algumas regalias, como cela isolada dos demais presos. Olha, como é muita regalia, né? Nossa Senhora! É muita regalia. E é um pode, né? É um pode. Vamos, não sei, pegar uma galera boa aí, Comando Vermelho, PCC, uma série super lotada, joga lá Bolsonaro no meio. Porque não pra dar exemplo, né? Ô país miserável. Já do ponto de vista político, os efeitos devem recair sobre o governador de São Paulo, Tarcísio. Pronto. A Mônica Bergamo deu toda a explicação para agora. Falou tudo isso para entrar na explicação agora. O projeto de sua candidatura presidencial, alentado por alguns de seus aliados, teria que esperar pelo desfecho definitivo do processo contra Bolsonaro. Isso porque Tarcísio não pode admitir uma candidatura a seu endosso de Bolsonaro sob pena de ser considerado um traidor. Com isso, o governador que até agora afirma que pretende disputar a reeleição em São Paulo teria que adiar qualquer plano de voo maior. Líderes do Centrão já trabalham para convencer Bolsonaro a indicar de uma vez que Tarcísio será o seu candidato, mas Bolsonaro e a família resistem. Esse papo aí do Centrão não é novo. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Política. Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, como vocês já sabem muito bem, tinha dito agora, né, domingo. Aliados, baita aliados esse, hein? Defendem que Bolsonaro antecipe a escolha de nome que apoiará em 26. Pronto. Depois da declaração da prisão, políticos que o apoiam, como quem? Valdemar. Nossa, super apoiador, né? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é demais. E outros avaliam que Bolsonaro deveria antecipar a escolha, né? Antes, eles achavam que o prazo ideal era dezembro. Agora, querem que o escolhido, né? Dentro de 2 meses. Bolsonaro já está ciente dessa ideia, mas não deu resposta. Imagina a quantidade de gente que vai lá e fica buzinando no ouvido dele. Bolsonaro, 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 ó, Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Será que tem clima para Bolsonaro tomar uma decisão calmo, sabe? Com reflexão, sem o calor do momento, sem nada? Esse povo é abutre demais, viu? São abutres. Aí ontem, o bastidor traz mais informações também. Ciro incomoda. Não é Ciro Gomes que incomoda, não. É o Ciro Nogueira. Cirinho, né, tá ali, né? O entorno de Bolsonaro está incomodado com o Ciro Nogueira. Entusiastas da candidatura de Tarcísio, né, a 26, Ciro tem insistido para Bolsonaro desistir de dizer que será candidato a antecipar seu apoio. Por isso que eu falei para vocês outro dia, né, que assim, irmão, meu candidato é Bolsonaro. Porque enquanto tem uma parte que diz, não, eu vou votar em quem Bolsonaro quiser. Tem 1001 pessoas que estão o seguinte, Bolsonaro escolhe Tarcísio, Bolsonaro escolhe Tarcísio, Bolsonaro escolhe Tarcísio. Eu falo, então, mano, não vou esperar Bolsonaro escolher, não, Bolsonaro, eu quero você. Vai lá você, vá leve até o fim, Bolsonaro. Se não for você, é Eduardo. Óbvio que eu vou votar nulo. Escolher outro, é isso aí. Voto nulo jamais. Lula menos ainda. Mas você vê, porque tem um pessoal que trabalha ativamente. E não é um negócio em prol do Brasil. Você vê, ó. Ciro Nogueira discorda de 2 pilares da estratégia de Bolsonaro. Primeiro, segurar o anúncio de apoio até o ano que vem, quando todos os recursos sob sua inelegibilidade serão julgados no TSE. E o segundo pilar, insistir na candidatura de um dos filhos, Eduardo ou Flávio. Não, o Ciro Nogueira discorda de ambos. Nem o Jair tentar, nem os filhos do Jair serem presidentes. Por quê?
porque Ciro Nogueira está preocupado com o Brasil? Em público, Ciro diz que Tarcísio deve disputar a reeleição. Nos bastidores, o discurso é favorável à disputa pela presidência. Ciro foi o primeiro líder do Centrão a dizer que Bolsonaro precisa apontar logo o sucessor. Mais do que entusiasta, Ciro trabalha para ser visto do Tarcísio. Bom, olhando a composição dos blocos do Centrão, os republicanos, assim, o Valdemar, tu acha que o Valdemar vai colocar um vice? Vai ser briga, né? Mas, obviamente, vai tentar. Mas você olhando aquela conversa de que não, veja se não é um discurso fácil. Olha, Bolsonaro, você já escolheu cabeça de chapa, Bolsonaro. O Tarcísio é o seu candidato, Bolsonaro. Você não pode ter o candidato e ainda vice, Bolsonaro. Você tem que abrir na chapa, são composições, Bolsonaro. A federação com maior tempo de TV e fundo, Bolsonaro, são a minha, Bolsonaro. Então a vice tem que ser da minha federação, Bolsonaro. A União Brasil, PP, Bolsonaro. E eu serei o vice, Bolsonaro. E mais, Bolsonaro, eu já estou trabalhando para inviabilizar o Caiado, Bolsonaro, que é da União Brasil, que é da minha federação, Bolsonaro. Eu estou abrindo mão do meu candidato, Bolsonaro, para apoiar o seu. Quem quer rir tem que fazer rir. Não pode ser só o venha nós, né? Tem que ter o vosso reino. Ai, o Centrão é lindo. Recentemente, Bolsonaro disse a um deputado do PL que não vai ceder à pressão e que sabe que Ciro trabalha para ser o vice do Tarcísio. Tá todo mundo sabendo. Isso aqui é notícia que tem mais de ano. Tem lá desde o início de 2024. Notícias do Estadão comentando sobre isso. Ciro Nogueira. Gente, se já tem mais de um ano, já tem muito mais de um ano que sai notícia sobre Ciro Nogueira querer ser vice 26. Então acho que um cara desse trabalha para Bolsonaro tá solto, tá livre. Como é que você pode, ao mesmo tempo, trabalhar para Bolsonaro ser solto e verdadeiramente, sabe, ter um julgamento justo se você trabalha para ser visto de outra pessoa? Não dá, né? Ciro Nogueira tá esculhambando. Tá esculhambando. Você vê como ele tá despivitado. Ciro Nogueira. Tarcísio, se for candidato, o Lula nem disputa com ele. Aí eu achei muito estranho as falas do Ciro Nogueira, que ele fala assim, ó, se o pai chamar, ele não vai virar as costas. E São Paulo vai entender, afirmou Ciro Nogueira, ele está seguindo esse script. Pode dar muito certo, se tiver o apoio do nosso capitão. Não entendi muito bem esse papo de script, né? Uma coisa é certa, eu conheço o presidente Bolsonaro como poucos, ele confia no Tarcísio, seja para o governo, para o presidente. Se ele não puder ser candidato, vai escolher em Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, alguém da família, como Flávio ou a Michele. E o Eduardo! O Eduardo Ciro Nogueira! Não tem Eduardo Ciro Nogueira? Rapaz, velho. Ô bicho lazarento esse Ciro Nogueira. Aí, isso aqui também, nos últimos dias. Dos últimos dias. Foi uma coisa que não deu pra gente ir comentando, né? Não tava dando pra comentar. Não sobrava tempo. Ó, escute essa. Centrão espera a decisão de Bolsonaro para deixar o governo, né? Que decisão de Bolsonaro, hein? Qual é a decisão? Qual a decisão para deixar o governo? A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro acentuou a expectativa dos partidos do Centrão para que ele escolha o quanto antes quem vai ser, então, o candidato à presidência pela direita com o aval de Bolsonaro. E somente com essa definição é que as legendas que hoje mantêm um pé em cada canoa, um pé no bolsonarismo e outro no governo Lula, vão desembarcar da gestão federal. Ou seja, o que eu estou dizendo, se Jair Bolsonaro, só quando Jair Bolsonaro escolher quem vai ser o candidato, é que partidos como o PP, União Brasil, entre outros partidos do Centrão, MDB, vão desembarcar, sair do governo federal e abrindo mão, né, de ministérios, de cargos. Tá vendo, né? Olha a pressão, olha Bolsonaro. Pra gente começar a guinada contra o outro depende de você. Veja como tudo depende de Bolsonaro, gente. Nossa senhora. Olha a pressão psicológica. Mas calma que não para aí. Aí continua. Ao longo dessa semana, eu conversei com diversas lideranças do Centrão, que apontaram sempre a mesma condição. Qual que é a lógica? Por que que essa é uma condição? A lógica é o seguinte, não haveria
possibilidade de unir as legendas de centro para apoiar o projeto da direita sem que se saiba por quem eles vão lutar, sem que tenha a previsão de quem que vai ser o piloto do projeto, né? O piloto do avião. Então, conforme explicou um presidente de partido para mim, mesmo com as autorizações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que permitem a Bolsonaro receber visitas lá na prisão domiciliar em casa aqui em Brasília, de aliados políticos, a avaliação é de que, por estar preso, por estar sem celular, o poder de articulação do ex-presidente fica comprometido, pelo menos parcialmente comprometido. Então, lideranças do Republicanos, do PP, do PSD, do MDB e do União Brasil, ouvidas por mim reservadamente, me disseram o seguinte, eles desejam que o nome escolhido por Bolsonaro para disputar o Palácio do Planalto seja o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E por quê? Por quê? Apesar deles reconhecerem que o ex-presidente Bolsonaro tem um espírito meio desconfiado, não confia em todo mundo, e que ele ficaria mais tranquilo, confiaria mais em indicar alguém da sua própria família para disputar a eleição no lugar dele, essas fontes falam a mesma coisa. Elas avaliam o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode correr o risco de perder a disputa do ano que vem. Ou seja, ele não pode correr o risco da esquerda ganhar novamente. E que eles têm que vir com um candidato, mesmo que não confie tanto, tem que vir com o candidato mais competitivo. E de acordo com pesquisas de opinião, hoje, cenário de hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o nome que aparece com mais competitividade em relação ao presidente Lula, que lidera as pesquisas. Só que Tarcísio tem uma grande vantagem, inclusive em relação ao presidente Lula, que ele tem baixa rejeição. Então a avaliação é o seguinte, olha, se Tarcísio de Freitas for o candidato, na hora os partidos do Centrão desembarcam do governo federal. Você vê que ela fala, né? Eles sabem que Bolsonaro é uma pessoa meio desconfiada, confiança. Você vê ela falando sobre isso, né? O que é que o Ciro Nogueira fala? Eu conheço Bolsonaro com poucos, ele confia no Tarcísio. Sabe, olha a necessidade de afirmar que existe uma confiança. E vai falando da desconfiança. Você vê como as coisas vão se completando, né? Rapaz, é surreal. Ninguém quer ver Bolsonaro solto. Todos eles trabalham para enfiar Bolsonaro na cadeia. Todos eles trabalham para enfiar o Jair na cadeia. Bando de desgraçados é o que vocês são. Todos vocês do Centrão. Aí, Lauro Jardim, né, ampla... E você vê, inclusive, as teses, né? Quantos meses eu tô falando pra vocês, gente, o próprio Duda Lima vem colocando pra frente, ó, tem que escolher alguém e tudo mais, ó, rapaz, se escolher errado, hein, o candidato, aí vai ficar no Bolsonaro, né? Não é só pro Brasil, mas pra situação dele mesmo, vai ser perseguido. Eles já dão como certo que Bolsonaro vai ser perseguido. E eles fazem esse terror psicológico. Você vê, é 100% de alinhamento. Duda Lima, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, Baleia Rossi. Aí vem Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Ontem de manhã, dá notícia sobre o mercado. Faria Lima almoça com seu candidato preferido à presidência da República. Faria Lima tem almoço com seu candidato preferido, marcado para o próximo sábado, na casa de Alexandre Betâmio, co-head de Investment Bank Global do BOFA, né, Bank of America, na Fazenda Boa Vista. Talvez não seja necessário dizer quem é o preferido da turma, mas para quem tem passado uma temporada em Marte, lá vai. Tarcísio de Freitas. Por que cargas d'água alguém ia fazer um almoço para o Tarcísio, né? Agora, no momento atual. E lá vai o Tarcísio. Queria ver Tarcisão, né, o Torcísio aí, o brabo, chega lá no almoço desse falar da anistia, falar dos abusos do judiciário. Mas não vai, né? Eu duvido que o Tarcísio vai falar isso. Aí a Mônica Bergamo depois, né, compartilha isso também. Banqueiro organiza almoço para Tarcísio às vésperas da condenação de Bolsonaro. O setor financeiro e empresário de diversas áreas apostam o nome Tarcísio para concorrer contra Lula. Enfim, né? Eu espero que as pessoas se perguntem por que o mercado financeiro, que odeia o bolsonarismo, que trabalha por Jair ser preso, quer tanto o Tarcísio presidente, né? O que é que o Tarcísio tem que essa turma gosta tanto?
Qual é a agenda que o Tarcísio tem, que o Tarcísio vai colocar pra andar, que essa turma aí que a direita odiava até então, né? Apoia tanto Tarcísio. Nessa linha de questionamentos, o Marco Centro ontem veio perguntar: onde anda Paulo Guedes? O que ele acha da situação atual? Sinto falta da opinião dele. Também sinto. Tem gente que falou que Paulo Guedes não tem que falar nada, não. Eu acho que tem que falar. Acho que tem que falar. Petista? Ah, eu quero ver petista fora do governo. Ministro petista fora do governo. Se não tá dando opinião, se não tá participando do debate público. Gente, quando chega pra discutir, sei lá, pensa na época do Fica em Casa. Quando você dava uma opinião, por mais que você estudasse, apresentasse artigos, etc, tudo mais, você é médico? Você tem algum título pra a galera te levar em consideração? O título tem um peso no debate público. Quando é um economista opinando sobre economia, né, a turma olha de outra forma. Isso é óbvio. De toda a equipe econômica do governo Bolsonaro, só o Adolfo Saxida se posiciona aí sobre os abusos, em especial das questões ligadas aí ao 8 de janeiro. Antes de falar, tem outras coisas que... Esse vídeo aqui eu depois do play. Isso aqui, esse vídeo é um pouco mais longo. Só pra falar umas coisas rápidas, umas coisas positivas, e falar sobre se questionar, a direita se questionar. A CNN mostra aqui um levantamento. Nunca tivemos tantos bolsonaristas assumidos no Brasil. Você vê, colocou ali os números. Estão basicamente empatados. Prisão de Bolsonaro reunificou a direita. Eduardo vem ganhando muita força, muito apelo. O que incomoda o Centrão. A pesquisa aqui do IBESP, por exemplo, mostrou aqui, né, um cenário de voto estimulado, primeiro turno. Você vê que a força do Eduardo, que é deputado, não conta com o apoio de ninguém. Só de quem? De vocês, da tia do Zap. Do Paulo Figueiredo, eu. Não sei, nem outro grupo aí que tá falando campanha aberta para Eduardo. Eduardo já tá ali, ó, empatado na frente do Lula. Então, assim, vender essa história que, Eduardo não tem força política, não tem nada. Fica igual Ciro Nogueira, que só fala o nome da Michelle ou do Flávio. Cara, é uma espiral do silêncio em torno do nome do Eduardo. É uma espiral do silêncio em torno do nome do Eduardo. O Paulo Figueiredo diz, né? A nova série de pesquisa da IBESP mostra que a narrativa contra Eduardo fracassou. O povo entendeu que as tarifas dos Estados Unidos foram resposta às ilegalidades do Supremo. Isso eu preciso depois mostrando sobre isso. Metade dos brasileiros apoia as sanções. Eduardo é o nome mais viável da direita, empatado com Lula, mesmo com Tarcísio na disputa. Mas se o Tarcísio não estivesse na disputa? Só assim, Lula, Eduardo, Ciro, nenhum. Acho que Eduardo absorvendo grande parte que do voto Tarcísio está na frente do Lula. Aí, para falar sobre questionamentos, tava revisitando umas coisas nos últimos dias. Aí tava vendo um bate-papo do professor Olavo com o Yuri Vieira. Esse bate-papo tem 18 anos, é de novembro de 2016. Eu tava vendo lá, parte 4, das coisas curiosas, que eu acho que encaixa bem no momento atual. E eu ia falar sobre isso, não para falar dessas questões agora eleitorais, mas por causa do seguinte, né? Ele tá chegando em 2026. Independente de chegar no momento, por mais que o mundo não seja dividido apenas em direita e esquerda, o mundo é um pouco mais amplo, né? A direita tem várias bolhas, a esquerda tem várias bolhas. Aquele orelha seca que não acompanha muito política, ele vê a coisa meio binária, um lado e com o outro. E já tem alguns meses, mais de ano na verdade, que vem ocorrendo vários debates, gente. E assim, eu mesmo não fico falando assim pra não jogar água no chope de ninguém, mas a direita vem passando vergonha atrás de vergonha. Talvez a primeira grande vergonha foi o debate da Renata Barreto com Elia Jabbour. Porque o pessoal entra no debate sem saber realmente a fundo os temas que vão debater e menosprezando o adversário. O Elia Jabbour é especialista em China há quantos anos? Mais de 20 anos o cara estuda sobre isso. Então você chega lá só com o beabá dos estudos econômicos que você tem, cara, é muito difícil você conseguir passar a perna num cara desse. Não é aquele debate não dá pra ir achando que é o debate quando Mamãe Falei ia na rua perguntar pro petista se ele sabia o que era FGTS.
Aí depois teve o debate do Caporesco com o Jones Manuel, que, meu Deus do céu, foi vergonhoso. Teve o do Pavanato com o Humberto Matos, que também não foi bacana. Teve nas últimas outras, o Adriles contra o Humberto Matos, não foi bacana. De todos os debatedores, assim, pra mim, o melhorzinho foi o Fernando Holliday, que mostra ali que ele tem um certo estudo nessa questão, né, enfim, de racismo, etc, tudo mais, a luta dos negros do Brasil, que eu acho que isso é o melhor. Mas o restante, cara, a coisa tá meio sofrida. E aí eu vejo, né, observando, a gente comenta aqui em vídeo, que o mundo vem mudando muita coisa, e essa galera que fica meio presa naquele discurso de sempre, do liberal conservador, só citando chavões, repetindo, né, frases de efeito, cara, isso é complicado, né? E aí uma hora a coisa muda. O povo que fala tanto do Olavo, né, que quebrou aí barreiras, né, tinha uma barreira gigantesca, intransponível, ele foi lá, abriu uma brecha, entra, começa a debater com várias pessoas, começa a mostrar superioridade de um lado, tanto em termos morais, em termos lógicos. E aí a galera, não sei, acho que a galera às vezes acha que é o Olavo de Carvalho, só que não é, né? A intelectualidade tá deixando muito a desejar. Aí eu tava vendo isso daqui, tem um trecho que acho que vale muito a pena a gente ouvir. E aí conecta com essa questão dos questionamentos, né? Questionamentos. Vou botar aqui no 1,25, que eu acho que vai de boa. Se alguém se propor... Mas aqui, ó. Como você acha que deve ser a formação do intelectual hoje no Brasil, se alguém se propor a isso como projeto pessoal? Não, isso eu já tenho, como é que se diz? Ensinar na prática. Esses grupos de estudantes que eu oriento, eu dei para eles a receita tal como eu a entendo. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que distinguir quando é a formação do intelectual verdadeiro, onde é desses charlatães vigaristas que estão na praça, é que na formação do indivíduo, onde é a formação da personalidade dele tem que vir junto. E tem que ser uma personalidade todinha montada em torno do valor da verdade, da busca da verdade. Não dessa ou daquela verdade em particular. Você não pode passar o conteúdo da verdade para o sujeito. Por quê? Porque o nosso conhecimento da verdade é deficiente. Então nós não podemos fazer com que aquela parte que nós pegamos se torne, que seja imposta a um outro. Mas o valor da verdade, que ele tem que buscar e descobrir por si mesmo, isso tem que ser a base da construção da personalidade dele. Assim como para outras pessoas. O que ela tá falando na primeira parte, ó, cara, e hoje uma coisa que eu acho que falta muito é buscar a verdade acima de qualquer coisa. Não é estudar em busca de viés de confirmação. Cara, vai lá, estuda, entende o que tá ali, de verdade. Aí depois você monta sua opinião. Não vai lá, assim, eu lavo sempre uma vez, cara, não pega o livro de Marx lendo para refutar. Vai lá e entende o livro. Vai em busca do que realmente tá ali. Aí depois você vai lá e pensa, mas olha, de coração, tenta encarar as coisas, sabe? Da forma como elas realmente são, não da forma como você quer que as coisas sejam. Aí ele continua. E essa segunda parte aí, eu acho que é a parte mais importante, que se conecta com esses questionamentos, inclusive da Faria Lima. Por exemplo, se você pegar, digamos, um empresário, um cara do mundo empresarial, a base da construção da personalidade dele é a busca do sucesso e da vitória, assim, entendeu? No mundo prático. Certo. Ele tem que querer isso, porque é isso que ele vai ter que buscar 24 horas por dia. Não é isso? Se o sujeito for um artista, ele vai ter que centrar a formação dele na busca da criatividade, né? De novas formas, etc. Da expressividade. Né? Mas se é para ser um intelectual de pensamento, o valor central é a verdade. A sua vida é a busca da verdade, mesmo que você não consiga expressá-la. Então, em torno da busca da verdade, tomada não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, como valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então, você é a pessoa, se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso, todos eles, o máximo que ele possa. Você está entendendo? E tendo esses meios, daí em seguida, ou, na verdade não é em seguida não é no sentido temporal, mas no sentido lógico, a hierarquia lógica. Tem que ter, vamos dizer, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo. Exemplo. A exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status quaestionis, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte: você está estudando determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito, desde que começou até hoje. Então, você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que
nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro que conhecesse o status questione do que ele está discutindo. Eu nunca vi. É um negócio horroroso. Não tem nem um único. Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja não têm a menor ideia da evolução histórica dos debates sobre o mesmo ponto. Eu digo, mas se o sujeito não tem interesse suficiente em absorver, tá certo, o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está entendendo? Aí você se perguntar, o que é que tem a ver, né, a história do debate com essa questão, né, de entender os interesses da Faria Lima? Deixa eu ver, acho que tá aqui. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Dá uma olhada. É esse aqui mesmo. Só para dar um exemplo, né? Exatamente o que o Olavo está comentando. Deixa eu botar aqui, dar um zoom na tela. Pronto. Você lembra de um dossiê que a gente fez, acho que sem ser esse final de semana anterior? Eu falar, né? A pergunta tá com vários erros de português, mas o que é que eu fazia, né? Eu pedia pro ChatGPT me ajudar a explicar meio que a história da ideia liberal, da ideia do liberalismo no Brasil. Colocava primeiro minha tese, ia lá comentando. No segundo momento, eu perguntava sobre o pensamento dominante em cada uma das eras. Cara, qual era o pensamento dominante na Primeira República, na Segunda República, Terceira, Quarta, Quinta, sabe? Quem pensava, qual era a corrente contrária, nomes. Entender isso minimamente até o momento atual. Aí depois, indo um pouquinho além, né? Pra saber, cara, e quem eram as pessoas que ocupavam os cargos de destaque, para entender como isso daí se dava. Depois perguntava sobre a hegemonia, né, do discurso do liberalismo voltado ao mercado financeiro. E aí trazia, sabe, pô, como é que vinha, os embates, até onde os detém e tudo mais, a origem das ideias. E eu coloco isso aqui para relembrar exatamente. Cadê? Deixa eu voltar para o vídeo. O momento que nós estamos no Brasil hoje. Pega esse exemplo aí dos debates, inclusive o daqui para frente. Pensando aí, 1º de janeiro de 2027, quando o governo de direita voltar. Quais vão ser as soluções desse governo para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a economia, para a infraestrutura, para Minas Energia, inúmeros ministérios? Quais são nossos quadros? A direita só está preocupada nesse momento com a liberdade de expressão, 100% entendível, e, enfim, e a direita não estou me referindo ao povão. O povão não tem obrigação nenhuma em construir o futuro. Essas coisas normalmente passam da cabeça de poucos, mas a nossa classe política, né, as lideranças da direita ao redor do Brasil, eles precisam estar pensando em outros assuntos. Porque na hora que chegar na cadeira, não dá para começar a pensar na hora que chegar na cadeira, ou só, sei lá, nos 2 meses antes da eleição. Tem que pensar, tem que entender as coisas. Se você entende, sabe, a origem de determinados assuntos, a origem de determinadas, sei lá, práticas, você começa a entender melhor até por que determinados grupos políticos têm determinada preferência ideológica, porque, sei lá, esse setor apoia mais à direita, porque setor, por exemplo, agronegócio. Acho que é fácil de entender porque está mais ligado à direita. É só a gente parar e pensar no MST, né? O que é que o MST já aprontou ao longo do tempo? Então, é começar a registrar, colocar as coisas, né, ao longo do fluxo do tempo, para entender. E isso não só para o debate, assim, debates densos, intelectuais, até para o debate, mas também entender a questão da política, sabe? Olhar as coisas em perspectiva. Sabe, poxa, desde quando Ciro Nogueira está trabalhando para ser o vice? Qual é o interesse dele? Né? O que vai saindo na imprensa? Quais são as movimentações? Para você chegar em determinado ponto, né? Sempre buscando realmente entender. Não leia as coisas que saem na imprensa só com viés de confirmação. Você torce para dar certo, aí você lê e fala, eita, é aí, ó. Cara, assim, dificilmente, né? Não existe uma tendência de você chegar na verdade. Enfim, deixa de reflexão. Para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Eu fico por aqui. Manda esse vídeo lá no Telegram, você escuta de novo. O áudio dele acho que está um pouco mais baixo, que não tem como aumentar o áudio. Tá no máximo já, do que em relação à minha voz. E é isso. Amanhã ainda é quarta-feira. Nossa, achei que já era hoje já. Tô meio perdido nos dias.
Vamos ver o que é que essa semana espera, né? Eu acho que confusão mesmo só na outra. Não sei se a gente vai ter muitos acessos aí, sei lá, bastidores do que foi discutido lá na reunião de Eduardo, que vai acontecer no dia de amanhã. Não sei que todos vocês estão ansiosos, porque eu também tô. E é isso, né? Fico por aqui, fiz meu trabalhinho, que já dá um pouco mais, passar membros do canal, tem um Tony Valeu, tem um P na descrição, tá o link na descrição aqui do Telegram, que eu mando sempre os vídeos que eu dou play, e tem um Atlas, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!